continuar aqui com a nossa disciplina de mecânica analítica, e esta é a aula 29, desempenho dinâmico de circuitos elétricos. Vamos continuar para frente? E a programação para esta aula é a seguinte: vamos descrever os elementos passivos de circuitos elétricos, entre eles o capacitor, o resistor e o indutor. Para frente. Então, elementos passivos de circuitos. Nesta seção, consideramos o capacitor, o resistor e o indutor como elementos de circuito de parâmetros concentrados. Estes três elementos são passivos no sentido de não incorporarem uma fonte de energia. Dois desses elementos, o capacitor e o indutor, são capazes de armazenar energia e liberar energia previamente armazenada. O resistor dissipa energia elétrica na forma de calor. Para frente. O capacitor. Muito bem. Um capacitor ou condensador é um elemento de circuito elétrico cujas características podem ser medidas estaticamente da mesma forma que as características de uma mola mecânica podem ser medidas. Um capacitor de placas paralelas é mostrado na próxima figura, 5.2. Disse que o capacitor está descarregado quando ambas as placas contêm a mesma quantidade de carga elétrica. Para frente. Aí está a figurinha de um capacitor de placas paralelas, né? Então, por este capacitor flui uma corrente I. Você vê duas placas paralelas e entre essas placas paralelas tem-se o que se chama de material dielétrico. E essa corrente fluindo pelo capacitor gera uma tensão Ezinho, como está mostrado aí nessa figura. Essa tensão Ezinho, ela é uma diferença de potencial e ela está contrária ao sentido da corrente no capacitor. Muito bem, para frente. Disse que o capacitor adquiriu uma carga Qzinho quando Qzinho, unidades de carga, foram adicionadas a uma placa e Qzinho, unidades de carga, foram retiradas da outra. Isto é, a carga no capacitor é metade da diferença entre as quantidades de carga transportadas pelas duas placas. Observe que, de acordo com a equação 5.1, a corrente I que flui através do capacitor é a taxa de variação da carga Q no capacitor. De acordo com 5.6, corrente I é igual à variação da carga no tempo, dQ dt. Podemos ir para frente? O processo de induzir uma carga Qzinho em um condensador também cria uma diferença de potencial Ezinho entre as placas. A relação constitutiva entre Ezinho e Qzinho pode ser medida estaticamente, aplicando uma carga conhecida e medindo a voltagem ou tensão correspondente. Um esboço dessa relação aparece na próxima figura, 5.3. Aí está, uma relação constitutiva para um capacitor. Então, o eixo horizontal, a gente observa que está aí, é o eixo das cargas Qzinho, e o eixo vertical é a tensão induzida nos terminais do condensador ou capacitor, Ezinho. Então,
vemos que a integral do lado de baixo é a energia elétrica, e a integral do lado de cima dessa curva, que é a relação constitutiva entre Qzinho e E, nós temos a coenergia magnética. Para frente. A relação constitutiva pode ser dada diretamente na forma de uma equação. E é Ezinho, né, que é um Ezinho de Q, ou inversamente, um Qzinho, que é um Qzinho de E, da função de E. Uma descrição alternativa pode ser dada em termos de um par de funções de estado complementares, WE e WE estrela, energia elétrica e coenergia elétrica. A energia elétrica, WE, que é a função de Q, armazenada em um capacitor, é o trabalho realizado para carregar o capacitor de um estado de referência sem carga para um estado com carga Qzinho. Este trabalho pode ser calculado pela integral temporal da potência fornecida. Usando a equação 5.6 e 5.5, tem-se a equação 5.7, ou seja, a energia elétrica, que é a função de Qzinho, é integral de 0 a t de E vezes I dt, que é igual a integral de 0 a Q de E dq. Para frente. A unidade de energia elétrica é o joule, que é um watt segundo. Um joule é equivalente a 0,73756 pé por libra-força, pé vezes libra-força. A integral 5.7, da equação 5.7, é indicada como a área sob a curva na figura 5.3. Quando a função de energia elétrica é conhecida, a tensão no capacitor pode ser recuperada por diferenciação, derivação, de acordo com a equação 5.8. A derivada da energia elétrica em relação a Q é igual a Ezinho. Para frente. Para capacitores reais, a relação constitutiva geralmente é quase linear ao longo da faixa operacional das variáveis. A relação constitutiva linear é escrita de acordo com a equação 5.9. Qzinho é uma constante vezes Ezinho, constante C maiúsculo vezes Ezinho. Para frente. Em que C maiúsculo é denominada capacitância. A unidade de capacitância é o farad, que é 1 coulomb por volt. Para um capacitor linear, a energia elétrica é energia elétrica em função WEQ, função de Q é Q quadrado sobre 2C maiúsculo, de acordo com a equação 5.10. Observe que a diferenciação, a derivação de 5.10, de acordo com a equação 5.8, leva de volta a equação 5.9. Para frente. A relação constitutiva de um capacitor também pode ser descrita em termos da função de estado complementar W Ezinho estrela, ou com a energia elétrica, que está relacionada à energia elétrica por uma transformação de Legendre, de acordo com o que está escrito na equação 5.11. WE estrela, que é a função de Ezinho, é igual a Q vezes Ezinho menos WE, que é a função de Q, com energia elétrica, é igual a Qzinho vezes E menos a energia elétrica. Para frente. A função WE estrela de E é denominada coenergia elétrica do capacitor. A coenergia elétrica é indicada como a área à esquerda da curva na figura 5.3 e pode ser representada pela integral aí da 5.12.
WE estrela, que é função de Ezinho, é igual a integral de 0 até Ezinho de QDE. Para frente. Quando a função com energia elétrica é conhecida, a carga no capacitor pode ser obtida por diferenciação ou derivação. A derivada da coenergia elétrica WE estrela em relação a Ezinho, que é a tensão induzida, ela é igual a Q, carga elétrica. Para frente. Para o capacitor linear, com a relação constitutiva de acordo com a equação 5.9, a coenergia elétrica ela é dada pela equação 5.14. Coenergia elétrica, WE estrela, que é função de Ezinho, é igual a meio, que multiplica a constante C, vezes Z ao quadrado. E a equação 5.13, então, vai tornar-se a equação 5.15, derivada da coenergia elétrica com relação a Ezinho é igual a C vezes Ezinho, que é igual a Q. Pois não? Bom, agora vamos falar sobre o resistor. O resistor é um elemento de parâmetro concentrado que resiste ao fluxo de corrente. Para que haja um fluxo de corrente através do elemento, uma tensão deve ser aplicada. A relação entre corrente e tensão em resistores passivos é tal que as cargas em movimento sempre perdem energia potencial. Para frente. A energia elétrica não é armazenada de forma recuperável, como no capacitor, mas é transformada em energia térmica. Para frente. A relação constitutiva para um resistor pode ser obtida aplicando uma tensão e medindo a corrente correspondente, como mostra a figura 5.4, para frente. Uma relação constitutiva linear para um resistor é denominada lei de Ohm. De acordo com a equação 5.6, Ezinho é igual a R vezes I, em que R é a resistência. A unidade de resistência é o Ohm, que é 1 volt por ampere. Para frente. Aí está a equação 5.4, que mostra, é uma relação, figura 5.4, que mostra a relação constitutiva para um resistor. Então, nós temos aí o modelo de um resistor de parâmetro concentrado, a corrente passando por esse resistor é gerada pela diferença de potencial entre os terminais do resistor. E do lado direito nós temos aí a relação constitutiva. No eixo horizontal é o eixo das tensões e no eixo vertical é o eixo das correntes, e temos aí a curva mostrando essa relação entre corrente e tensão. Para frente. E o indutor? Bom, o indutor ou bobina consiste em uma ou mais espiras em um caminho condutor. Cada caminho de corrente fechado é uma bobina de pelo menos uma espira e, portanto, possui, em algum grau, as propriedades de uma bobina. As características de um indutor são particularmente evidentes se uma bobina de muitas espiras densamente compactadas for estudada. Para frente. As propriedades de um indutor decorrem dos efeitos do campo magnético, assim como as de um capacitor decorrem dos efeitos do campo elétrico. Quando uma corrente flui através de uma bobina,
um campo magnético é induzido e o caminho da corrente liga as linhas de fluxo magnético. Uma descrição completa aqui requer uma investigação cuidadosa das propriedades dos campos magnéticos. À frente. Aqui é feita apenas uma discussão qualitativa suficiente para motivar a terminologia. Na próxima figura 5.5, um experimento clássico é esboçado, no qual a corrente flui através de uma bobina enrolada em uma folha de papel. Quando as limalhas de ferro são espalhadas no papel, elas se alinham com o campo magnético e formam um padrão de curvas fechadas denominadas linhas de fluxo. Mostra aí a próxima figura. Aí está, a figura 5.5. Você vê aqui as limalhas de ferro, nós temos o caminho aí de uma bobina, né? O fio está enrolado de forma de uma bobina, de várias espiras. Então, obviamente, a corrente passando por essas espiras, ela gera um campo magnético. E qual é esse experimento? Uma folha de papel é colocada ali e espalham-se limalha de ferro, né? E essas limalhas de ferro, elas se alinham com as linhas de campo magnético. O B aí em negrito representa o campo magnético. Do lado direito, nós apresentamos a área da seção transversal da bobina, que é π vezes A ao quadrado, onde A é o raio da espira. Aí, ó. E vocês observam, então, que as linhas tracejadas no papel representam as linhas de campo magnético. Para frente. A densidade de fluxo magnético B é um vetor direcionado ao longo de uma linha de fluxo com uma magnitude proporcional ao número de linhas que cruzam uma unidade de área perpendicular a B. A unidade de densidade de fluxo, o B é a densidade de fluxo. Então, a unidade da densidade de fluxo é o Weber por metro quadrado, que é 1 volt/segundo por metro quadrado. A quantidade de fluxo magnético é concatenada por uma bobina. Então, a quantidade de fluxo magnético que é concatenada por uma bobina é denominada fluxo concatenado lambda. O que significa quantidade de fluxo magnético concatenada, quantidade de fluxo magnético que é concatenada por uma bobina? É o fluxo que passa pelo interior da bobina, né? Aquele fluxo, obviamente, vai ter fluxo que escapa desse interior. Esse aí não é considerado fluxo concatenado. Fluxo concatenado são as linhas de fluxo que passam por todas as espiras da bobina. Então, é essa aí. Fluxo concatenado é isso, é a quantidade de fluxo magnético que é concatenada por uma bobina, é denominada fluxo concatenado, e tem aí o símbolo de lambda minúsculo para frente. Por exemplo, se naquela figura 5.5 a densidade de fluxo B é uniforme no interior da bobina, o fluxo concatenado por uma única espira é π ao quadrado vezes o módulo de B. E o fluxo concatenado total para uma bobina de N espiras é N π a quadrado vezes o módulo de B. A unidade do fluxo concatenado é o Weber, que é 1 volt/segundo. Para frente. Em um indutor ideal, o fluxo concatenado lambda depende apenas da corrente instantânea I, conforme está indicado na figura 5.6. Em indutores reais,
particularmente aqueles com núcleo de ferro, o fluxo concatenado pode depender do histórico da corrente, história de I, bem como do valor instantâneo de I. Quando isso ocorre, disse que a bobina possui esterese magnética. O efeito é análogo ao escoamento plástico de uma mola elástica. Para frente. Esta é a figura 5.6, que mostra a relação constitutiva para um indutor. No eixo horizontal, nós temos lambda, que é o fluxo concatenado pelo indutor, e no eixo vertical, nós temos a corrente. Então, e essa curva que está aí é a relação entre o fluxo concatenado e a corrente, é a relação constitutiva entre as duas variáveis. A integral do lado de baixo é agora chamada de energia magnética, e a integral do lado de cima da curva é chamada de coenergia magnética. Para frente. O fluxo concatenado é tornado acessível em termos de variáveis de circuito de parâmetros concentrados através da lei de Faraday, que afirma que a tensão desenvolvida através do indutor é igual à taxa de variação do fluxo concatenado. Então, a tensão induzida nos terminais de uma bobina, do indutor, ela é obtida pela derivada temporal do fluxo concatenado. Então, se nós conhecermos o fluxo concatenado pela bobina no instante de tempo, basta derivar esse fluxo com relação ao tempo para obter a tensão nos terminais da bobina para frente, de acordo com a equação 5.17. A energia magnética Wm, que é a função do fluxo concatenado lambda, armazenada em um indutor ideal, é o trabalho realizado no indutor quando o seu estado magnético é alterado de uma condição sem fluxo concatenado para um estado com fluxo concatenado lambda. Esse trabalho pode ser avaliado por uma integral temporal da potência fornecida usando a equação 5.5. Inserindo 5.17, tem-se a equação 5.18, que diz aí que a energia magnética, função de lambda, ela é igual à integral de 0 a t de EI dt, que é igual à integral de 0 a lambda de I de lambda. Para frente. A energia magnética Wm é indicada como a área abaixo da curva na figura 5.6. Quando a função energia magnética é conhecida, a corrente na bobina pode ser recuperada por derivação ou diferenciação, de acordo com a equação 5.19, a derivada da energia magnética em relação ao fluxo concatenado lambda é igual à corrente elétrica. Para frente. Se uma bobina exibe relação linear entre lambda e I, nós temos, então, a equação 5.20, que diz que lambda, que é o fluxo concatenado, é igual a constante L maiúsculo vezes I. Então, esse coeficiente, essa constante L maiúsculo, é denominada indutância. A unidade de indutância é o Henry, que é 1 Weber por ampere, ou 1 volt segundo por ampere. Para o indutor linear, a energia magnética é dada pela equação 5.21. Energia magnética, que é a função do fluxo concatenado, é igual a lambda ao quadrado dividido por 2 L maiúsculo. Para frente.
Observe que a diferenciação de 5,21, ou derivação de 5,21, de acordo com a equação 5,19, leva de volta à equação 5,20. Uma função de estado com energia magnética é definida pela transformação de Legendre de acordo com a equação 5,22. Então, a coenergia magnética, que é a função da corrente elétrica I, é igual a lambda-I menos a energia magnética, que é a função do fluxo concatenado lambda. Para frente. A coenergia magnética é representada pela área à esquerda da curva na figura 5,6 e pode ser avaliada pela equação 5,23. A coenergia magnética, que é função de I, é igual à integral de 0 a I de lambda di. A derivada da coenergia magnética produz o fluxo concatenado. Então, a derivada de energia magnética com relação à corrente elétrica ela é igual ao fluxo concatenado lambda, de acordo com a equação 5,24. No caso linear, né, a coenergia magnética ela é dada pela equação 5,25. A coenergia magnética, em função de I, é igual a meio, que multiplica a constante L maiúscula, a indutância, vezes I ao quadrado. E a equação 5,24 torna-se, então, a equação 5,26, que é a derivada a derivada de Wm, da coenergia magnética, né? Wm estrela, em relação à corrente elétrica I, é igual ao produto de L vezes I, que é o próprio fluxo concatenado lambda, aí de acordo com 5,26. Bom, e aí nós encerramos essa aula. Muito obrigado pela atenção e esperamos que você continue assistindo aí a próxima aula. Obrigado.